Queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas escrituras no livro de Salmos, capítulo 126. Vamos fazer uma breve reflexão sobre esta palavra que está aqui, que faz parte desses salmos, esse Salmo 126, ele faz parte do que é chamado, do grupo de salmos que é chamado de Cântico dos Degraus. Nós já estivemos algumas vezes em torno destes salmos e também desta instrução para compreender assim a importância desses salmos para o povo, né? Por que eles eram chamados de cântico dos degraus? Eram cânticos, salmos que eles recitavam quando eles chegavam em Jerusalém, uma vez por ano que eles iam a Jerusalém, todo o povo judeu que estava naquela região e fora daquela região, os chamados estrangeiros, né? Eles chegavam muito alegremente, porque eles venciam perigos, eles vinham de longe, eles vinham em grupos, de famílias, né, grandes, para poder enfrentar as adversidades do caminho, que eram cheias de salteadores, de ladrões, de pessoas que se aproveitavam daquela oportunidade para pilhar as suas coisas, para roubar as suas coisas. Então, eles enfrentavam isso, porque para o povo era extremamente importante aquele momento, extremamente importante que eles pudessem ir ao templo. Não era algo como hoje se vê, que temos assim lugares de oração e de louvar a Deus e de buscar a palavra espalhado por todos os lugares, né? Podemos dizer que temos hoje uma realidade muito fácil, muito diferente e com muita facilidade onde a palavra é disponibilizada para aqueles que têm interesse por ela. Mas nesse tempo não era assim. Então, eles chegavam com aquela alegria e quando eles se deparavam com Jerusalém, com o templo especificamente, e o templo tinha os degraus, eles recitavam esses salmos com muita alegria, agradecidos a Deus por terem enfrentado e vencido aquele caminho, né, de perigos e por terem tido aquela oportunidade de estar ali diante do templo, que para eles era de uma grandeza e representava o Deus de Israel. Então, assim, a primeira reflexão que a gente faz, meus irmãos, assim, é esta. Estes cânticos estão aqui nesta escritura e às vezes nós nos deparamos com eles e nem sabemos por que eles são chamados de cântico dos degraus, a importância que tem. E nós nos denominamos povo, né? Estamos aqui com os nossos corações alegres por conta desta palavra e desta reunião e temos tido a oportunidade de refletir sobre essa nossa condição, de realmente refletirmos em nossos corações se somos esse povo, se temos vínculo com essa palavra, se queremos, se desejamos ardentemente a instrução deste Deus. Se é assim, nós precisamos nos interessar. E nos interessar pela história, nos interessar pelas preciosidades que nós encontramos aqui, essas preciosidades, né, que nós encontramos aqui neste livro, nestas instruções, e saber por que estão aqui. Cada livro que está distribuído aqui neste livro que nós chamamos Bíblia ou Escrituras Sagradas, como nós costumamos chamar, cada livro ele tem o seu grande valor e tem a sua história, como foi composto, por que foi desenvolvido daquela maneira, as dificuldades, os problemas, inclusive, de traduções, e, enfim. O certo é que nós temos que nos interessar por estas coisas. Nós precisamos nos interessar para que nós não fiquemos na superficialidade dos ensinos, para que nós não permaneçamos compreendendo as coisas do mesmo jeito, com o mesmo ponto de vista, não é? Que nós possamos abrir as nossas consciências. Acabamos de pedir a Deus sabedoria e entendimento, não foi? Em nossas orações. Então, que possamos abrir, que o Senhor possa nos conceder isso. Oportunidade de salvação, que é oportunidade de entrar nesta luz maravilhosa de Deus,
a oportunidade de compreender e despertar em nosso coração para essa condição de povo com responsabilidades. Este salmo, ele fala o seguinte, ele fala de uma situação bem específica, né? Este cântico diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, o versículo 1 e o versículo 2, eles dizem assim, eles lembram um fato, que é quando os que foram levados, os de Judá, quando foram levados cativos para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, permanecendo lá por 70 anos, de repente entra um outro rei, né, do império que suplantou o Império Babilônico, que foi o Império Medo-Persa, e esse imperador, ele simplesmente, Deus o faz, e é importante que a gente saiba isso e creia, porque foi Deus quem levantou este Ciro e permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém. Então, ele concede liberdade àqueles que estavam cativos na Babilônia e permite que os judeus retornem a Jerusalém, que estava destruída, que tinha sido dizimada, não é? Tinha se transformado em escombros. E então este rei, este imperador, ele concede aos judeus o retorno. Imagine, irmãos, quão grande foi a alegria deste povo. Quão grande foi a alegria deste povo, que não imaginava que era possível que essa liberdade fosse concedida. Não é? Então, eles lembram, ele diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então, se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então, parece que este salmo foi composto nessa época, um pouco depois, talvez, já em Jerusalém, e eles contam essa história, dizendo que era reconhecido entre os gentios que uma coisa extraordinária tinha acontecido. Algo extraordinário tinha acontecido, e que o Deus dos judeus, aquele Deus de Israel, que já era muito conhecido ali naquela região, por conta dos grandes feitos que ele fazia para o seu povo, tinha concedido a eles que eles retornassem para Jerusalém. E muitos retornaram para Jerusalém. E sobre o ministério de Esdras e Neemias, eles foram reconstruindo a sua história, a sua própria história. Eles foram reconstruindo a sua própria história. Percebamos isso, irmãos. Mas também nós podemos perceber uma coisa. Não foram todos que voltaram para Jerusalém. Pelo contrário, foi a menor parte que voltou para Jerusalém. Muitos dos judeus permaneceram na Babilônia. Porém, os que voltaram para Jerusalém, eles ajudaram a construir a história, a reconstruir Jerusalém e a reconstruir o templo. Eles foram partícipes dessa história e desse trabalho. Eles, esses homens, essas almas, esses judeus que retornaram, que atenderam ao apelo de Deus, ou melhor dizendo, que atenderam e que aproveitaram a oportunidade que Deus tinha concedido a eles naquele tempo de retornar à sua pátria e restaurar todas as coisas, eles então participaram daquela grande festa, participaram daquela grande alegria, tiveram
no coração uma grande alegria, uma grande graça. E entre os gentios era reconhecido aquilo, aquele povo era visto de uma forma diferente, irmãos. O que nós temos hoje é muito parecido. O que nós temos hoje, na verdade, nós podemos dizer que há uma semelhança muito grande. Tanto é que no livro do Apocalipse, o que é chamado de Grande Babilônia é o mundo, fazendo referência àquela pequena Babilônia dos tempos de Daniel. É bom que estejamos atentos às coisas. É bom que estejamos atentos, porque o que aconteceu lá, a restauração de Jerusalém, do templo, das leis, porque eles tinham se perdido já, vivendo como os egípcios, vivendo como os babilônios, vivendo como as pessoas viviam em volta deles, perderam a sua referência, perderam a referência do seu Deus, das suas instruções. Não podemos, assim, humildemente, perceber que é o que está acontecendo conosco, que nos dizemos e nos reconhecemos como um povo chamado de Deus, que nós reconhecemos este Deus como nosso Deus, que nós reconhecemos Jesus como aquele que o Senhor, que Deus nos enviou para resgatar estas ovelhas que estavam perdidas, não é? Estaríamos atentos para perceber a oportunidade que está colocada hoje para nós, semelhante à oportunidade que foi colocada outrora para aqueles que estavam cativos de um espírito, de um sistema poderosíssimo. Eles poderiam não ter ido, não é, irmãos? Não é verdade? Eles poderiam ter ficado lá com o restante dos que ficaram e que permaneceram na Babilônia. Os propósitos, nós não vamos aqui entrar neste mérito, mas nós estamos falando que o povo, parte do povo, desceu a Jerusalém, atendeu ao chamado deste Deus e foi viver com o seu Deus. Foi viver conforme Deus tinha determinado desde Moisés, porque eles não conheciam absolutamente mais nada. Até a lei tinha se perdido, os pergaminhos da lei. Então, foi necessário que Neemias restaurasse todas as coisas. A forma como eles viviam, a forma como eles deveriam viver, as instruções de Deus foram todas restauradas. Foram muitos anos nesse trabalho destes dois sacerdotes, né? Um legista e um sacerdote, à semelhança de Moisés e Arão. Então, no versículo 3, no versículo 4, ele diz assim, os Salmos: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Olha que lindo ele fala. Traze-nos outra vez, Senhor. Hoje o povo, eles clamam, não é? Clamavam aqui, nós estamos clamando, traze-nos, Senhor, outra vez. Retira-nos outra vez desse cativeiro. Há um cativeiro sobre nós, irmãos. É o mesmo cativeiro, porque o espírito do sistema é o mesmo de outrora, não é diferente. A única diferença é que ele está mais poderoso, ele está mais agressivo, ele está se manifestando com mais facilidade e com grande liberdade dentro das nossas casas, em nossos corações, nossas mentes. Nós estamos reproduzindo comportamentos que não são, e comportamentos e pensamentos e ideias que não são absolutamente relacionados com a instrução do nosso Deus, com as instruções do nosso Deus. Em nossas casas, nossas vidas, as palavras que nós pronunciamos, não é? Os hábitos que nós temos. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor, dizer: Senhor, traze-nos outra vez, assim como tu fizeste com Judá, como as correntes das águas do sul, quer dizer, o povo do sul. Faze-nos novamente como fizeste outrora. Retira-nos para que nós possamos ser utilizados por ti, ter a honra de trabalhar em teu reino, para que nós possamos reconstruir todas as coisas, a começar pelas nossas casas, como nós temos sido instados a fazer pela palavra, a começar pelas nossas casas, que esse reino seja estabelecido em nossos corações, para que ele seja estabelecido primeiro em nossas casas, irmãos. Estaríamos atentos para fazer este esforço, não é? Ou ainda estamos presos àquilo que nós por tanto tempo estivemos cativos, que é do espírito religioso, que basta que nós estejamos aqui, basta que nós estejamos aqui
nesta reunião, nestas nossas reuniões, ouvindo a palavra, ou então em nossas comunidades, que nós já temos a oportunidade de retornar, né, com os cuidados que nos compete, basta isso, basta fazer as nossas obras, irmãos, ou nós temos que mergulhar profundamente em uma reflexão grave sobre as nossas vidas, nossas casas, nosso pensamento. Então, ele diz, traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, tira-nos de lá, os que semeiem lágrimas seguirão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. No versículo 5, existe aqui uma referência que está em Jeremias. Os outros versículos também têm referências, mas eles não, as referências que estão aqui apontadas não condizem muito bem com o espírito da instrução. Mas eu gostaria os irmãos não precisam abrir, mas a referência que o salmista, que o livro faz aqui é a Jeremias 31. E eu gostaria de ler esse finzinho aqui, que tem a ver com a instrução, com o espírito da instrução, que quando ele fala, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, ou seja, embora estivessem cativos lá, os que voltaram para Jerusalém se alegraram profundamente pelas bênçãos e pelas grandes coisas que o Senhor fez, restaurando suas vidas, restaurando seus hábitos, restaurando a comunhão com Deus, que é o mais importante. Se não houver isso, não há absolutamente nada, né? Se não houver a comunhão com Deus, nada será restaurado verdadeiramente. Então, ele disse, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, ou seja, este povo, Jesus, conforme nós lembramos na reunião passada, disse que a salvação vem dos judeus. Então, é o povo que leva a preciosa semente, as almas que levam essa preciosa semente, essa responsabilidade, essa palavra, não é? Voltarão com alegria, serão reunidos. Olha que coisa linda. Então, aqui no versículo, no capítulo 31, versículo... No capítulo 31 do livro de Jeremias, versículo 9. Versículo 9. Ele diz aqui, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Porém, embora ele tenha referido aqui Jeremias 31, 9, eu gostaria de ler o capítulo 30, um versículo do capítulo 30, versículo 3, e desculpem os irmãos, que diz o seguinte, eis que vem dias, assim diz o Senhor Deus de Israel, do versículo 2, escreve num livro todas as palavras que eu te tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Então, irmãos, embora a referência que ele tenha dito aqui, ele estava se referindo às correntes das águas do sul, ou seja, se referindo ao cativeiro babilônio, onde Judá esteve cativo, esta restauração que nós estamos nos referindo, que nós desejamos e ansiamos hoje, é a restauração de todo o povo, Israel e Judá. Nós entendemos, compreendemos em nossos corações que esse povo está espalhado. Nós podemos nos alegrar imensamente porque nós somos uma pequena comunidade onde nós cremos firmemente que este povo, Israel, se reúne, não é? Almas que têm desejo por Deus, que têm identidade com essa história, identificação com essa escritura. Então, nós nos alegramos porque nós acreditamos que o Senhor reunirá esse povo para que grandes coisas sejam feitas no mundo inteiro, não somente mais só para o povo, mas o povo como instrumento e como testemunhas deste Deus. Penso eu, irmão, nós pensamos assim, nós temos recebido grandes
grandes oportunidades de sermos instruídos. Eu penso assim, que nós temos que nos alegrar tanto, porque o Senhor nos deu oportunidade de sair da nossa vida cativos de um espírito. O Senhor está nos dando oportunidade, porque não podemos dizer que já saímos. Nós estamos dizendo aqui que Deus está nos dando essa oportunidade de sairmos desse cativeiro, desse espírito que ainda exerce uma grande influência em nossas vidas, em nossas casas, em nossos hábitos e em tudo que fazemos. Nós temos que nos alegrar, porque o Senhor é quem está conduzindo as nossas vidas. É Ele quem tudo faz. Ele quem está conduzindo as nossas vidas e toda a nossa história. Nós precisamos crer firmemente nestas coisas, irmãos, e nos alegrar, como estes irmãos aqui, estas almas que são as mesmas, se alegravam, ficaram atônitas, não é? Um grande milagre que aconteceu naquele tempo, que parecia impossível. Não é? Por vezes podemos achar que pode ser impossível que este sistema que está aí tão poderoso seja fragilizado para que um reino diferente seja destruído, fragilizado não, destruído para que um reino prometido por Deus há muito tempo seja estabelecido na terra com uma vida de paz, com uma vida normal, porque a vida que nós temos não é uma vida normal. Não é uma vida normal, não é? Então, nos alegremos pelas grandes coisas que Deus fez por nós e pelas grandes coisas que Ele continua fazendo por nós e pelas grandes coisas que Ele fará por todo este mundo. Que Deus nos ajude, nos sustente e nos conceda espírito de mansidão para recebermos esta palavra. Amém. Queremos agradecer a Deus por esta grandiosa oportunidade de nos reunirmos aqui nesse instante como seu povo, como suas ovelhas, como pessoas interessadas em compreender com mais clareza o projeto de Deus para esta humanidade. E percebemos que a vontade de Deus está muito além das concepções humanas. Percebemos que há muito mais, e que este conhecimento, que estas coisas maravilhosas, que estão sendo programadas para o nosso futuro, para o futuro deste mundo, tudo isso será cumprido, porque ao longo de toda a história, o Deus de Israel tem se mostrado fiel em todas as coisas, porque sabemos, Ele é o Deus Altíssimo. E como é bom nós estarmos desprendidos por alguns instantes da vida terrena, das preocupações temporais, para nos envolvermos com as coisas eternas, porque isso traz um alento para nós, traz um renovo para os nossos corações. E nesses dias, tudo aquilo que vem de Deus nos traz forças, nos impulsiona ao progresso. Estamos assim felizes, estamos contentes de nos reunirmos aqui nesse instante, sob o nome do Senhor. Que permaneça no meio de nós o seu Espírito, nos guiando e nos dando entendimento. A todos nós somos aprendizes das coisas eternas. Estamos apenas começando a dar os primeiros passos para entender como todas as coisas funcionam e como este mundo que hoje jaz mergulhado no maligno será libertado em breve tempo pelo Senhor, conforme as promessas, conforme as coisas que estão escritas nos livros sagrados. Sejamos todos abençoados e que o Senhor nos cubra com seu amor e com a sua misericórdia. Amém. Vimos na abertura do nosso estudo hoje que sermos portadores da preciosa semente do reino
faz com que a gente tenha uma vida de aflições. É certo que nós estamos vivendo um estado de opressão nos dias atuais. Isso se dá por causa do agravamento da situação do mundo. Parece que a cada dia está pior. Nós vemos que os homens continuam perdidos nas suas próprias ideias e pensamentos e estão colocando em risco o futuro da humanidade. Isso é tão grave que Jesus, ao referir-se a esse tempo, a essa época de transtornos que seria vivido no futuro, ele disse que se não houvesse intercessão da parte das forças do bem, da parte do eterno, da parte dos anjos, das potestades, a vida, ela seria totalmente extinta da face da terra. Então, a crise que se avizinha é muito séria, muito grave. E nós, que carregamos essa boa semente, às vezes ficamos com o coração envolvidos nessa aflição, nessa incerteza. Mas, com certeza, certamente, nós iremos experimentar a colheita dessa semente que vem sendo lançada há muito tempo. Porque nós não somos iniciantes nas coisas do nosso Deus. Nós já estamos servindo ao nosso Deus há muito tempo. Estamos envolvidos nesse processo de aprendizado, nesse processo de credenciamento faz muito tempo, muitos séculos. Estamos aí desde a época de Moisés, em torno das coisas do nosso Deus. Então, não somos novatos, embora venhamos sofrer os impactos desta batalha, por estarmos portando essa boa semente. Nós vamos, com toda certeza, sairmos desta refrega, dessa luta, vitoriosos, porque é isso que deseja o nosso Pai. E assim as coisas vão acontecer. Ele prepara o seu povo desde o começo da história para ajudar as demais nações a encontrarem a sua felicidade definitiva. Então, nós ficamos muito felizes e contentes de estarmos congregados. E os irmãos podem ter certeza que durante esses instantes em que nós estamos conversando, e lendo as Escrituras, e lembrando a história passada, o nosso Deus ele está operando, ele está trabalhando pelo bem de todos nós, nossas famílias, nossos filhos, filhas, nossos cônjuges, nossos pais, mesmo aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não aceitaram o Senhor, essas coisas todas que são objetivas para nós, para Deus são subjetivas. Ele já está operando, tendo em vista a salvação, a cura, a libertação, a renovação, a reorganização dos nossos pensamentos. Então, estejamos tranquilos, porque Deus está operando pelo bem de todos nós. Que nós continuemos sob essas bênçãos e agora examinando os textos sagrados, que possam eles nos instruir por influência do Espírito. Escolhemos hoje o Salmo de número 91. Queria que os irmãos acompanhassem a leitura. Nós vamos aí fazer uma reflexão sobre alguns pontos que venham nos ajudar a entender um pouco melhor as propostas do nosso Deus. Então, esse Salmo 91, ele é um salmo bastante conhecido. Ele é tido como um salmo que pode ser usado para dar segurança
aqueles que andam com o Senhor. É um salmo também usado para afastar o mal, segundo as tradições existentes aí no meio judaico-cristão, né? Tanto entre os judeus quanto entre os cristãos. O Salmo 91 é tido como um salmo que traz em si um grande poder. E certamente, não só o Salmo 91, mas os demais salmos e instruções que nós temos nas Santas Escrituras, eles movimentam no nosso mundo íntimo o nosso pensamento, quer dizer, o nosso ser, ele começa a estabelecer internamente, durante a leitura, durante os raciocínios, um padrão especial de sintonia com a mente do próprio Criador, com a mente de Deus. Então, nós recebemos as melhores coisas quando estamos em contato com a palavra de Deus. E os salmos, eles se constituem por pensamentos muito profundos. Não podemos nos esquecer que Jesus, em muitas situações, ele se lembrou dos salmos. Ele chamava os salmos para que a sua influência poderosa pudesse agir em volta dele, para ajudá-lo, para socorrê-lo, para amparar a sua instrução. Então, nós vemos que esses recursos, eles devem ser utilizados por nós, nos momentos da nossa angústia. Porque se o Senhor teve angústia e sofrimento, por que nós não teríamos? Por que não passaríamos por algumas dificuldades? Eu tenho dito que nós ainda nem começamos. Estamos apenas dando os primeiros passos aí na senda desse aprendizado. E ainda bem que o Senhor nos traz ali com rédeas curtas, para não deixar que a gente se desvie, irmão. Alguém tem dúvida? Se o Senhor deixar as rédeas soltas, se nós não vamos nos desviar, ninguém tem dúvida disso, pelo menos eu penso que não. Não é? Então, o Senhor traz a gente ali, cuidando de perto, não dando muito recursos, às vezes uma dificuldade ou outra, para que a gente se mantenha dentro da linha que Ele deseja. Então, este salmo, ele tem essa característica, né? É algo assim como aquela passagem de Paulo, que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, onde ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Palavra muito conhecida e usada aí por todos os cristãos. Mas isso não tem nada a ver com coisa material, com vitória nas coisas da vida terrena. Não, absolutamente. Isso tem a ver com o propósito de Deus, com a missão que o seu povo tem a desempenhar aqui na terra. Então, esse salmo, ele traz esse resumo desse pensamento, ele traz ali as bases da segurança que o homem de Deus pode e deve ter no Altíssimo. Então, ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, nós vemos aqui que a palavra, ela chama o nosso Deus eterno, né, de Altíssimo, porque ele está no ponto mais alto da criação. Também chama o nosso eterno Deus de Onipotente, aquele que tem o maior poder. É o ser que tem o poder maior em toda a criação, porque a criação é obra dele, do seu pensamento, da sua vontade manifesta. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do ser onipotente, poderá descansar. Então, de que descanso ele está dizendo aqui? É um estado em que nós não vamos fazer nada? Absolutamente. Poderá ficar tranquilo,
porque nós continuaremos vivendo, nós continuaremos existindo, agindo. Nada poderá impedir a gente de existir de acordo com os propósitos, com a vontade desse Deus maravilhoso que nos criou. Eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos quando ele fala desse esconderijo. Né? Dizem os sábios judeus que essa palavra que nós frequentemente usamos para se referir ao eterno, ou à eternidade, que é a palavra olam, também tem sentido de esconder a presença de Deus da sua criação. Porque dizem os sábios que a luz divina é de tal intensidade que se ela não fosse ocultada e entrasse na criação de Deus com toda a sua pujança, com todo o seu poder, simplesmente a criação voltaria ao estado de eternidade. Então, é como que há um regulador, né, que nós chamamos o verbo ou o logos divino, que contém, é como se ele escondesse a luz divina e deixasse passar só um pouco para dentro da criação, para que a criação possa se encher da presença divina, da presença de Deus. Então, ao falar aqui daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está dizendo aqui que é aquele cuja mente, cujo pensamento está voltado para as regiões mais altas, onde habita o nosso Deus eterno. Então, eu vejo que existe no mundo muitas doutrinas religiosas. Não há dúvida. Existem muitas doutrinas e que trazem em si mesmas muitas verdades. Não duvidamos de maneira alguma. Porém, não há nenhuma doutrina tão elevada quanto a doutrina que foi ensinada pelo Deus de Israel, revelada ao seu povo, aonde o ser criado, ele é encaminhado para que ele tenha uma comunhão plena, direta, com a mente daquele que o criou, sem qualquer intermediário. Não é necessário anjos no caminho, não é necessário espíritos, não é necessário que haja padres, que haja gurus, que haja sacerdotes, nada disso, não é necessário ninguém. A doutrina que é ensinada verdadeiramente nas Escrituras Sagradas pretende alinhar, pretende colocar em íntima sintonia o nosso pensamento, o pensamento dos seres criados com aquele que nos criou. Então, que o nosso pensamento esteja sempre voltado para o esconderijo de Deus, porque é nesse lugar que nós encontraremos repouso para as nossas almas. É algo que transcende o humano. E às vezes nós ficamos pedindo para Deus as coisas terrenas, mais corriqueiras. Precisamos desprender um pouquinho disso para nos inteirar dos planos, dos projetos do Deus eterno. E as coisas que eu preciso, elas serão naturalmente acrescentadas. Naturalmente, é isso que foi a instrução que nós recebemos. E recebemos essa instrução diretamente do Messias, diretamente do Cristo, o ungido de Deus, aquele que é o maior entre nós, é o primogênito do povo, o nosso irmão mais velho, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas que estavam desgarradas e pela ressurreição dessa humanidade, para que ela tivesse a oportunidade de sair da escuridão, encontrar o seu caminho de luz, de sabedoria, e se transformar numa civilização digna desse nome, irmãos, uma civilização gloriosa, iluminada pelo saber divino, com um grande desenvolvimento intelectual, científico, mas iluminados pela luz divina. Porque o conhecimento científico, o conhecimento intelectual, todo o saber humano, se ele não tiver presente nele a luz do eterno Deus, não significa absolutamente nada. Nada, é tudo coisa que vai passar.
Porque isso que nós estamos vivendo hoje é a obra do homem. O homem fez o que pôde, mas ele agora não consegue mais dar sustento, sustentabilidade, né, uma palavra moderna, à sociedade que foi criada. Porque tudo foi edificado em cima do pensamento do homem, que é um alicerce bem fraco, bem frágil. E a gente vê isso todo dia, a gente faz lá uma coisa, daí a pouco já está no fim, já está acabando, já está sendo destruído, porque é pura obra do homem, ele não considerou o Senhor quando ele foi fazer. Então isso será eliminado da face da terra, o futuro será um futuro de luz, um futuro de paz, um futuro de alegria, de justiça para todas as pessoas, para todas as nações, para todos os povos. Então, que o nosso pensamento esteja sempre voltado para o esconderijo de Deus. Isso significa para os planos superiores, onde habita o Altíssimo. Aí nós vamos descansar as nossas almas. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. E refúgio leva a quê? Tempestades, não é verdade? Refúgio leva a tempestades. Ele é a minha fortaleza, leva o quê? Leva a guerra, lutas. Ele é o lugar aonde eu me protejo das batalhas. Ele está à minha volta. Ainda que eu sofra o ataque dos inimigos, ele me protegerá como uma fortaleza que está diante de mim. Eu posso ficar seguro, tranquilo, porque nós vamos vencer a batalha. Quais são essas tempestades? Né? Jesus disse aos rios, os ventos, combateram aquela casa, e a casa que foi construída sobre a areia, ela não aguentou, ela ruiu. Né? Já que foi construída sobre a rocha, ela aguentou firme. E quais são as tempestades? São as provas, são as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis que nós teremos que atravessar. E com certeza, irmãos, esse sofrimento, essas dificuldades, não tem finalidade alguma de pagarmos pecados. Na verdade, nós estamos atravessando uma tempestade que está no mundo. Nós estamos no mundo, então nós temos que sofrer os embates dessa tempestade. Nós estamos um pouco à frente. Aqueles que estão pagando ainda pecados, aí através do seu sofrimento, está um pouquinho para trás ainda. Nós precisamos avançar, porque Cristo, ele morreu na cruz justamente para que a gente não precisasse mais pagar pecados. Os irmãos estão entendendo? Então, nós precisamos ir um pouquinho mais para frente. Sofremos porque somos o povo de Deus. Sofremos porque o mundo está sofrendo. Então, os embates vêm bater na nossa casa. Mas o Senhor é o nosso refúgio. Alguma dúvida? Nele confiarei. Nele confiarei. Vai confiar em quem? Não é? Nós podemos fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que e tal, para a gente ter maior segurança. Tudo bem. Faça sim, mas a confiança é no Senhor. Porque vai chegar um dia que tudo que você pensa que pode dar segurança, não vai dar segurança para você. Entendeu? Não vai dar segurança nenhuma para você. Pode começar a pensar em ter confiança em Deus. Porque tudo que você pensa que pode ser um alicerce no futuro te ajudar a enfrentar as coisas que virão, não vão se sustentar. A nossa confiança deverá ser no Senhor, porque Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Veja só, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, o que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha que havia para pegar pássaros. Mas o homem podia se machucar com aquela armadilha. Era uma armadilha perigosa, porque era um laço mesmo. Isso falando assim, do aspecto mais objetivo da palavra, no sentido que ela foi usada. Porém, o que é o laço do passarinheiro
também na nossa vida diária. São as armadilhas que são colocadas pelo diabo no nosso caminho. Então, o Salmo, ao dizer que nos livrará o Senhor do laço do passarinheiro, ele está nos livrando de todas as armadilhas que nós venhamos a correr o risco de cair. Olha só, irmãos. Então, isso aqui é uma possibilidade. Depende. Se você ainda não crê em Deus como precisa, pode ser mesmo uma possibilidade. Mas se você crê poderosamente em Deus, poderosamente, se você não tem dúvidas, com certeza, Ele te livrará do laço do passarinheiro, de todas as armadilhas que possam acontecer. Porque vivemos num mundo onde há ainda a presença do mal. Então tem que ter cuidado, não está tudo escrito, você tem que ter cuidado. Porque o diabo ainda está no mundo. Não podemos ainda dormir nos bosques. Não podemos ainda andar por aí no mundo como se fosse um jardim. Não é possível, irmãos. Não dá. Temos que ter cuidado. Lembra da instrução lá? Eis que eu vos envio no meio de lobos, como cordeiros em meio a lobos. Portanto, sede mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Cuidadoso. Temos que ter esse cuidado, porque há muitas armadilhas. Também ele nos livrará da peste perniciosa. Vai nos livrar do Covid? Sim, e do que mais? De outras pestes que vinham acontecer no mundo. Mas então se o irmão pegou Covid, o irmão não é digno da atenção de Deus? Não, ele é digno da atenção de Deus. Ele morreu? Não morreu. Bom, por enquanto não tem notícia que irmão nenhum morreu com Covid. Então o Senhor livrou ele da peste. Não é mesmo? Então nós precisamos olhar por este ponto de vista diferente. Se ele deixou alguém ficar doente, é porque tinha uma necessidade. Uma necessidade de quê? De ajustar. Ajustar a alma do enfermo, a alma de um parente que precisa ser salva, que precisa passar por uma preocupação de morte. Tudo isso faz parte de ajustes necessários. Tem que ser assim, irmãos. Não tem outro jeito, não. Então, deixa o nosso Deus operar. Ele nos livrará de todo tipo de desgraça e enfermidade. Esse é o Deus de Israel. Veja como é que o salmista, ele fala dos cuidados desse Deus. Os cuidados. Ele coloca aqui, eu acho que é uma imagem tão feliz, né? A semelhança de uma galinha que cuida dos seus pintinhos. Ele te cobrirá com as suas penas. Verso 4, acompanha comigo aí a leitura. Portanto, se acompanhar, é marcar direitinho. E ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Mais uma vez aqui. Eu sou uma pessoa muito observadora, né? A gente tem uma pequena terra aqui próximo da nossa cidade, eu fico bastante lá, e eu fico olhando bem as coisas ali, como funciona. Eu vejo a galinha quando tem os pintinhos, né, novinhos e tal, ela fica presa lá no lugar, assim, para ela não ficar, se a gente deixar solto lá, os gaviões podem levar os pintinhos embora. Então, a gente deixa preso dentro do cercadinho e tal, arrumadinho. Mas eu fico notando assim, quando chega uma coisa estranha qualquer, ou a gente se aproxima, os pintinhos estão tudo lá, comendo em volta dela, eles já corre debaixo e entram embaixo da galinha. Ela dá uma levantadinha assim, e eles entram embaixo, e ela os protege. É interessante que quando alguém fica de fora, ele vai lá e dá umas bicadinhas assim, perto do bico da galinha, umas bicadinhas assim, ela dá uma levantadinha, ele puf, embaixo, ela agacha em cima. E cuida deles, protege, guarda. É assim que o nosso Deus nos guarda. O que somos? Somos apenas crianças espirituais. Somos crianças em termos espirituais.
em termos morais. Então, a hora que o perigo chega, nós precisamos de abrigo, de refúgio. E ele nos protege como uma galinha protege seus pintinhos. Ele põe a todos nós embaixo das suas asas. Podemos ficar tranquilos quanto a isso. Podemos ter certeza dessa proteção e guarda do nosso Deus. A verdade dele. O que é a sua verdade? A verdade. O que é a verdade de Deus? Não é a palavra revelada a nós? Porque, veja bem, irmãos, é claro que o mundo tem ciência. O mundo está cheio de conhecimento. Né? A atualidade nos mostra que o conhecimento se desenvolveu consideravelmente. Mas nós estaríamos falando desse conhecimento, do conhecimento das coisas visíveis. Esse conhecimento ele é suficiente para a vida? Não deve ser, porque o mundo está acabando. Está acabando em droga, em prostituição, em assassinatos, em vileza, em maldade, em ameaças, em discórdia, em todo tipo de lixo que vem dos infernos. Dá uma olhada, não preciso convencer você. Liga a sua televisão. Tem pessoas que não gostam de ver notícias. Ah, não gosto de ver notícias porque eu fico deprimido. Tá? Então tá bom. Então fique em casa, achando que você não vai ficar deprimido, você vai ver o que vai acontecer. Mas liga a televisão para você saber o que está se passando no planeta, no mundo. Você vai ver que é isso. O homem, o conhecimento que ele tem das coisas visíveis é insuficiente para dar estabilidade. Para dar estabilidade à vida das nações. Então, quando nós falamos aqui da verdade de Deus, nós estamos falando de uma ciência. Quer dizer, ela diz de onde você veio, como você foi gerado, a sua natureza, qual é a destinação do homem, não é o lugar que ele vai, mas para que ele foi criado. O que é a vida, o que é a morte. O que é a morte física, o que é a morte da alma. O que são os planos invisíveis que estão diante de nós, que sustenta a criação que nós vemos. Ora, são todos esses mistérios que estão sendo revelados. Para que o homem tenha ciência de como as coisas começam, se desenvolvem e terminam. Sem isso, não é possível se estabelecer uma ciência capaz de dar vida à comunidade. Não há como fazer, irmãos, infelizmente. Infelizmente, não há como fazer. O homem tem que saber quem ele é. Todo o mal que tem no mundo é porque o homem não sabe o que ele é. Ele pensa que ele nasceu no ventre da mãe e que cresceu para viver e gozar. E depois ele morre. Ele não sabe para onde vai. Olha bem que tipo de concepção existe no planeta como um todo. Como um todo. Existem aí algumas crenças, religiões, que acreditam que a alma volta a nascer e tal, tudo bem. Mas você acha que isso muda alguma coisa no sistema humano? Claro que não. Claro que não, é insignificante. Não há conhecimento nenhum que mude essa humanidade. Por isso ela precisa morrer em determinado momento, em certa hora. Mas é preciso que haja uma semente, que haja um povo capaz de anunciar estas coisas, essas verdades, para que o futuro da humanidade possa ser edificado, construído em cima de uma rocha, de um alicerce firme, de modo que ela nunca mais, no futuro, nunca mais possa correr nenhum risco de ser destruído pela incapacidade do homem de compreender aquilo que Deus há muito tempo vem revelando. Incapacidade, porque não se interessa por Deus. E as religiões, como não poderia ser diferente, né? As religiões não poderia ser diferente, elas são tão atrasadas como é a Terra. As concepções religiosas, elas são miúdas. Tanto que não tem nada a ver com as escrituras. Eles usam a Bíblia para sustentar um conjunto de ideias que eles criaram sobre vida e morte, sobre salvação, sobre Deus, sobre Jesus. Eles criaram lá as concepções deles. Eles acreditam em coisas porque passaram os olhos pelas escrituras, pegando pedaços das escrituras aqui e acolá. Mas o ensinamento da teologia não tem harmonia nenhuma com as escrituras sagradas. As escrituras têm um começo, meio e fim. Isso é um projeto, é o projeto de Deus para a humanidade. Está bem aqui, ó. Projeto de Deus para a humanidade.
É isso aqui. Escrito para o povo dele. Para o povo dele. É para Israel que foi escrito. Não foi escrito para ninguém, não. Essa história de que o Novo Testamento foi escrito para os gentios, para os estranhos, isso é uma coisa totalmente fora de contexto. Só pode ser aceito isso quando a pessoa acredita nessa concepção esquisita do que se aparece em determinado tempo na Terra, vive 70 anos, morre e vai sabe-se lá para onde. Aí você pode acreditar em qualquer coisa. Não acredita que vão sair voando para o espaço? Tal do arrebatamento. Grande coisa. Diz que vão sair voando para o espaço. Eu quero só ver. Quero só ver. E assim o sujeito acredita que a Terra foi criada há 4.000 anos atrás. Essa doutrina que existe no meio dos crentes, aí, chamada de criacionismo, né? Criacionismo, que é contrário a qualquer ideia de evolução. Contrário, porque diz que contraria a Bíblia. Contraria a ideia miúda dessa gente. O pensamento limitado, velado, os limites dessas almas. Então, as religiões na Terra, infelizmente, são tão atrasadas como a Terra. Agora, esse estado de coisas vai levar a um colapso. Nós vamos assistir, estamos assistindo já ao colapso da humanidade. Não vai demorar muito. Para que uma nova ordem seja estabelecida depois. O império do homem é muito poderoso? É claro que é muito poderoso, dá uma olhada. Militar, dinheiro, poder, política, tudo isso. Já imaginou colocar tudo isso abaixo? Então vai ter que ser uma tragédia. Vai. Ter que ser não, vai ser uma tragédia. Estejamos preparados, pois, para enfrentar todas essas coisas. Então, é evidente que nós estamos num ambiente impróprio para nós, inadequado. É um ambiente desfavorável às coisas de Deus, às coisas do bem. Então, o Senhor nos cobrirá como a galinha cuida dos seus pintinhos. E a verdade dele, a verdade, esses princípios, será para nós como um escudo. E é o escudo? Vai defender a gente na guerra, na luta. O que é o broquel? É um escudo pequeno, aquele escudo que o homem trabalha com ele aqui para poder se defender da espada. O outro escudo é o escudo grande. Então, aquele comprido. Tudo é para a batalha. Para enfrentar a luta contra quem? Contra o inimigo de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Os ignorantes. Os ignorantes, as pessoas que não têm sabedoria nenhuma, que não se preocupam com nada, com ninguém, só pensam em si mesmo. Esses são os grandes inimigos de Deus, chamados ímpios. Aliás, é inimigo de Deus, não, é inimigo da humanidade, né? Aqueles que atrapalham a humanidade de progredir. Tem muita gente boa no mundo, tanto que vai sobrar uma boa parte dos habitantes da Terra. São pessoas de bem, elas vão ficar aqui, já atingiram maturidade, mas essas almas, chamadas ímpias, elas vão deixar vir progresso, elas ocupam os postos de destaque no mundo e não deixam que haja progresso. Mas estão com os dias contados, né? Segundo as Escrituras. Não há nenhuma revolução a caminho, nenhuma ação de homens, nada disso. Deus vai fazer justiça. Tá bem? Deus. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Tudo que ele fala aqui, você ter coragem. É um salmo que nos dá coragem para viver, para lutar, não importa o tamanho da confusão que vai surgir diante de nós. Pastor, mas o senhor não está sendo muito pessimista? Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Realista. Vai acontecer uma confusão. Você quer que eu fale que não vai? E a hora que acontecer, aí você fica pirado, vai entrar em parafuso? Vai perder o juízo? Melhor você saber o que vai acontecer. Então, nós vamos enfrentar uma dificuldade e vamos sair do outro lado. Nós vamos ficar com medo e tal, passar uns perigos? Vamos passar uns perigos e ficar com medo. Mas nós vamos sair do outro lado. Tá bem? Do outro lado tem tempo bom. Os irmãos sabem que eu fui piloto de avião há muitos anos, né? E às vezes nós tínhamos que enfrentar aí uma linha de tempestades. Estava à nossa frente. Você pensa que entrar no meio de uma tempestade, às vezes era sem radar. Na época que eu voava, radar era uma coisa rara nos aviões. Você tinha que enfiar no meio de uma tempestade e você não sabia o que ia encontrar pela frente.
Ah, você entrava tranquilo? Claro que não. Né? O pessoal olhava para a gente fazia um jeito assim, que estava tranquilo. O passageiro perguntava, e aí, como vai ser? Não, tudo bem, a gente vai dar uns pulos aí e tal, mas nós vamos sair bem do outro lado. Mas a gente não tinha certeza. Mas nós sabíamos que para a frente da tempestade havia tempo bom. Então, o que nós estamos vendo é uma tempestade que está se levantando, mas nós temos a certeza, e é a garantia, e a garantia aí é da parte de Deus, que do outro lado tem tempo bom. Porque está escrito. Ele diz, ó, essa é a última das tempestades que vocês vão enfrentar. Então nós não vamos enfrentar a tempestade? Claro que nós vamos enfrentar a tempestade. Ah, nós vamos dar uns pulos e tal, vamos dar uns pulos para cima, para cá, para lá, e tal, e vamos enfrentá-la. Ué, que povo de Deus é esse, né? É do Deus vivente ou do Deus morrente? Tem que ser do Deus vivo, né, irmãos? Não é verdade? Nosso Deus é Deus vivo. Vamos enfrentar as lutas que vier com coragem, com ânimo, alegria, sabendo que isso tudo vai passar. Mas não chegar na tempestade achando que não vai ter. Não, isso nós não podemos, não. Nós temos que saber que nós vamos enfrentar uma tempestade. E esse salmo, ele nos fortalece em tudo. Por isso ele usa essas imagens aqui, a seta que voa de dia, que era uma das coisas mais perigosas que tinha, a peste, que não tinha remédio, não tinha nada, que matava multidões de pessoas. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Com os teus olhos, versículo 8, contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ah, mas vai ver mesmo. Esse negócio de gente que não se interessa, pessoas que fazem coisas erradas, passa as pessoas para trás, não se importa com nada, com os princípios de justiça. Se tu acha mesmo que não tá, Deus não está vendo o que ele está fazendo? É claro que está. Ele vai receber a recompensa dele, pode esperar. Tu, ó Senhor, versículo 9, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Respeito de quem? Respeito de nós, somos filhos do Altíssimo. Amém? Olha essa passagem aqui, ó. Lembra que quando Satanás tentou o Senhor, falou para o Senhor que era para o Senhor saltar lá de cima do templo, que os anjos iriam segurar ele. Lembra essa passagem, os irmãos? Então, ele faz referência, o Satanás conhece a Escritura, ele faz referência aos Salmos. Ó, ele disse para Jesus, ó, está escrito. O Satanás sabia muito bem o que estava falando. Né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, e poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Então, o Salmo aqui, ele já volta tanto para nós, que somos os filhos do Altíssimo, quanto para o Messias, que é o nosso Salvador. Quem é que foi colocado no lugar alto? Versículo 14, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Lembra da passagem do Salmo 110? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo do estrado dos teus pés. Lembra dessa passagem? Quem é que sentou à direita do Pai? Aí, segundo as profecias, é o Senhor, que foi colocado, ascendeu aos céus, para que o último período de transformação da terra pudesse acontecer, depois que ele veio à terra e morreu na cruz. Os irmãos, estão entendendo? Então, Salmos é uma escritura do nosso povo, uma escritura que tem a ver comigo, com você, que tem a ver com o nosso Senhor. É uma palavra que precisa ser lida com reverência da nossa parte, deve ser lida cuidadosamente. Esse é um salmo para você ler todos os dias, o Salmo 91. Faz isso, meu irmão. Nós temos alguns salmos que são um conjunto de pensamentos fantásticos. Fantásticos. Satanás, sai correndo de perto.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Fala aqui do amor de Cristo por Deus e do nosso amor pelo nosso Deus. Olha, nós precisamos amar o nosso Deus de coração. Como é que eu faço isso? Pensa. Tem gente que diz, eu não sei como. Pensa. Você acha que você respira como? Como é que você vive? Quando você deita, você se levanta, a sua saúde, o seu destino, uma viagem que você vai fazer. Nós não temos domínio sobre o nosso ser. Deus é que tem domínio sobre todas as coisas, amados. Se nós amarmos o Senhor, com certeza o Senhor vai nos colocar no lugar alto. O que é lugar alto? Como aqueles que vão guiar as nações. Sim, Israel vai guiar as nações no futuro. É isso que vai acontecer. É importante a gente saber que isso não é política, viu? Nós estamos falando de política. Esse negócio de política vai ser uma lembrança triste no futuro. Vai ficar uma história da infantilidade da humanidade, uma fase infantil dos povos. É o que o homem pode fazer. Nós estamos falando de uma outra coisa. Israel vai guiar o futuro da humanidade. Porque foi escolhido, foi preparado, foi credenciado para isso ao longo da história. Espalhou nas nações. Por que você acha que Deus espalhou as almas do povo dele nas nações? Para que elas pudessem exercer influência sobre os povos. Para que elas conhecessem os povos. E pudessem depois ajudá-los a encontrar a sua felicidade verdadeira. Os seus santos caminhos. Essa é a função de Israel. Está nas Escrituras, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Leia cuidadosamente, você vai perceber isso. E se você lê com os olhos da religião, você não vai entender nada, porque a religião cega. Cega, nós mesmos, até alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, 7 anos, nós também líamos com olhos da religião, não percebíamos a evidência da revelação. Porque a religião cega. A religião é um pensamento irracional. Não é nem pensamento, é conceito de dogmas. Dogma é uma coisa que você tem que acredita, não precisa entender. Acha que funciona? Então tá, sai voando aí, vai dar uma volta na lua e volta. Você não acredita? Você não acha que basta crer? Então basta, crer numa coisa irracional. Vai dar uma volta aí no espaço. Acredita que você pode voar? Então, irmãos, isso é dogma. Você vai fundamentar sua fé, seu entendimento nisso? Se quiser, pode. Mas, sinceramente, é uma simplicidade. Acho que nem criança acredita nisso. Tá bem? Vou colocar você num lugar alto porque você conheceu o meu nome e me amou. É isso que Deus diz a nós. Ele me invocará. Quem invocará? Nós. Eu, você, o Senhor. Na sua aflição, ele invocou Deus. Sabe lá na cruz, quando ele fala, Senhor, por que me abandonaste? Salmo 22. O pessoal, nossa, olha, ele também ficou inseguro, incerto. Ele não sabia o que estava acontecendo, também ele desanimou. O que desanimou? Ele está chamando o salmo. Entendeu, irmão? Minha irmã. Acha mesmo que o Senhor não sabia o que estava acontecendo? Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. Retirarei de quem? Da angústia. E o glorificarei. Então, os nossos estados de aflição e angústia são momentos da nossa alma, momentos da nossa existência. E com certeza, com Deus, Ele nos livrará de todas as nossas aflições, E quando acontece uma coisa com a gente, eu quero tanto que aconteça uma coisa, não acontece. Pode ser que você esteja querendo uma coisa que não está na pauta de Deus. E pode ser também que você não tenha pedido para Deus. Mas eu tenho que pedir? Mas é claro que você tem que pedir. Bater e abrir-se-vos-á.
Ah, eu tenho que ir lá pôr a mão em cima do doente para ele poder sarar, porque senão ele não é curado? Sim. Se Deus não precisasse de nós, que somos intermediários, para colocar a mão sobre o doente, ele saía curando gente por aí, sem precisar de nós orarmos sobre a pessoa. Isso não se passa. Ele cura as pessoas de uma forma subjetiva, mas uma cura objetiva, se você quer realmente tirar uma pessoa da morte para a vida, vai lá e põe sua mãozinha sobre ela e ora. Porque você está movendo as forças da criação em benefício de alguém que precisa de socorro. É como se você estivesse interferindo ali no futuro daquele homem, daquela pessoa que está precisando de ajuda. Aí, então, eu posso mudar o destino dela? Pode mudar o destino dela. Ah, mas se Deus não quiser? Bom, se Deus não quiser, não vai mudar. Se Ele quiser que você vá lá mudar, você vai mudar. Você pode tirar uma pessoa da morte para a vida. Fazer coisas que você nem imagina. Mas você tem que agir, fazer acontecer. Isso é espírito. Espírito é ação, é vida, é participação. Sem isso, nós somos mortos. Vamos ficar sentados esperando a vida passar. Ah, não tem condição, irmãos. Não dá. Quer ter uma vida longa? Ó, versículo 16. Vou fartá-lo com longura de dias. O que é longura de dias? A tradução também judiou um pouco, né, irmão? É com fartura de dias. É uma vida longa, muitos e muitos anos de vida, porque nós fomos criados para viver, não fomos criados para morrer. A gente morre porque é o processo natural do plano material, mas isso tudo vai ser modificado lá na frente. A vida vai se estender muito mais. Vamos viver muito mais tempo do que nós vivemos hoje e sucessivamente. Então, o Senhor vai nos fartar de uma vida longa e nos mostrará a sua salvação. Quer dizer, nos fará entender que sem Ele nós não existimos, irmãos. De nós mesmos nós não podemos fazer nada, absolutamente. Deus nos abençoe, nos guarde, no seu amor, na sua misericórdia, nos ajude a entender melhor os mecanismos da vida e a olharmos para as Escrituras, encontrarmos nas Escrituras as respostas que nunca nós tivemos. Porque o Espírito quer nos revelar a nós todos, a mim, a você, a todos, que quiserem. Bem, nós estejamos guardados nas misericórdias e no amor divino, que é a coisa mais boa que tem. Amém. Daqui a pouco voltamos. Estava falando aqui, enquanto eles não fazem as perguntas, como é maravilhosa essa palavra, dita também no Salmo 92, versículo 5, meu irmão. Ele diz aqui, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, e quão profundos são os teus pensamentos, e que o homem brutal não conhece, e nem o louco entende, né? Então, quando a nossa alma está envolvida também com essa loucura, e hoje a gente entende que o mundo está louco, né? As pessoas estão envolvidas por um espírito que é muito contrário a Deus, considerando que ninguém mais consegue instruir ninguém, né? As pessoas não se... Irmão, que nós precisamos entender como povo de Deus, como pessoas que estão interessadas pelo propósito das Escrituras, é que tudo é uma questão de ignorância da humanidade. A humanidade é um planeta, assim, nós fazemos parte de um planeta bastante atrasado ainda em termos universais. Então, essa ignorância, ela precisa ser combatida de todas as formas possíveis. E é uma ignorância não científica, né? É uma ignorância relacionada com as origens e com a destinação. O homem, sem saber da sua origem divina e da sua eternidade e imortalidade, ele pensa que só vive 100 anos. E daí ele vive uma vida correndo atrás da sua felicidade, o que é natural. Só que isso provoca um desarranjo no corpo da sociedade. Né? E a gente vive, então, esse estado de aflição, de disputas, de busca, e cada um querendo ter um espaço aí ao sol para poder se realizar, e há uma
uma loucura quase que coletiva. Então, há que se combater essa ignorância. O trabalho das Escrituras, do povo de Deus, é justamente esse, anunciar essas boas novas. Sempre se falou disso, né, de boas novas, boas notícias, boas coisas que estão sendo reveladas para debelar a ignorância dos homens. Esse é o grande mal que tem no nosso mundo. A ignorância é a mãe de todas as tragédias. Vou ler uma pergunta que está aqui no YouTube, a primeira que apareceu, do nosso irmão Alex. Ele diz: Pastor disse que as Escrituras são um projeto de Deus. Pode-se dizer que este projeto ou ferramenta de Deus só será bem utilizado após o período apocalíptico, pois vemos as doutrinas religiosas utilizarem a palavra de uma forma extremamente equivocada. Olha, o projeto de Deus é um projeto relacionado à criação, que é o plano de Deus para a sua obra, para a sua criação, e para cada mundo que ele colocou os seus filhos para habitar. Cada planeta tem o seu projeto e a sua finalidade. Então, o projeto não vai se desenrolar depois dos eventos apocalípticos. Ele já está em desenvolvimento desde quando a vida foi semeada na Terra. Aqui nesse planeta, nós vemos que há outros planetas. Existem outros planetas aqui no sistema da nossa estrela, que é o Sol, mas não há qualquer indício de vida, não há as condições materiais necessárias para que a vida possa ali se manifestar. Então, aqui na Terra, desde o começo, a mente divina ela foi elaborando o ambiente, preparando o ambiente para que a vida fosse semeada, primeiro como uma vida bem simples, unicelular, para depois, aos poucos, ir se tornando mais complexa até atingir o estágio em que a alma do homem pudesse nascer plenamente na vida existencial aqui na Terra. Então, o projeto de Deus começou quando começou a vida, quando o ambiente foi preparado para que a vida fosse semeada. E ele não vai terminar antes de encerrar a história da criação. Bem? Pergunta de Sofia: podemos entender pela palavra de hoje que o povo será livrado de todas as perseguições? Os que perderem as suas vidas serão por causa do testemunho? Poderia repetir a pergunta, pastor? Podemos entender pela palavra de hoje que o povo será livrado de todas as perseguições? Os que perderem as suas vidas serão por causa do testemunho? Olha, eu acho que nós todos vamos estar sujeitos a perseguições, né? Vê que o nosso salmo de hoje, ele fala de refúgio, de fortaleza, né? Ele fala de lutas, ele fala de escudo, de broquel, todas essas coisas indicam que nós vamos estar no meio de uma grande confusão. Alguns perderão as suas vidas por causa do testemunho. Isso também faz parte das revelações de Deus, né, que existem nas profecias. Eu não acho que alguém que seja de Deus vai ficar fora dessa confusão de aflições e de perseguições que vão acontecer no fim dos tempos. Não se sabe a intensidade disso, não se sabe se será igual em todo o planeta, mas que todos sofrerão aflições por causa do período de transição, com certeza, com certeza. A gente ainda não pode detalhar essas coisas. A gente tem algumas ideias do que pode acontecer, mas ainda estamos aguardando para falar sobre isso. Tá bem? Pergunta do YouTube, do irmão Cícero. Pastor, no versículo 16, diz que fartá-lo-ei com uma vida longa, lhe mostrarei a minha salvação. Quero perguntar e gostaria que os pastores comentassem que a salvação será aqui neste mundo? A salvação, ela é feita aqui mesmo no mundo, né? Porque a alma,
quando ela está do outro lado, ela não pode ser salva lá. Ela precisa encontrar a sua eternidade. A sua eternidade, ela tem que encontrar num lugar onde ela está sujeita ao bem e ao mal, para que ela possa fazer as suas escolhas. Então, essa salvação se aplica a todos os seres viventes. Só existe uma situação que ainda está sendo estudada, né, por nós, que é a situação dos condenados. Como eles também são habitantes do planeta, são almas mais inexperientes, eles ficam em determinado lugar de sofrimento, que as escrituras chamam de lago de fogo e enxofre, por um certo tempo, nós não sabemos quanto. A referência que temos, bíblica, é de 1000 anos, até que eles, geradores dos grandes transtornos na Terra, eles vão perceber durante esse tempo que eles agiram de uma forma errada. Então, há uma cessação da atividade mental destrutiva. E aí há vamos dizer, uma purificação daquele estado espiritual. E a alma, então, ela pode voltar a nascer no mundo. Só que ela vai encontrar um ambiente bem diferente do que o ambiente que ela deixou quando ela foi lançada nessa região de sofrimento. Porque nessa concepção que nós temos sobre as Escrituras, cada mundo tem os seus habitantes e todas as almas encontrarão a sua salvação. Então, nós ainda vemos a salvação como uma coisa feita por Jesus. Né? Eu preciso crer em Jesus para que eu possa ser salvo. Mas, na verdade, é necessário crer em Deus para que a gente seja salvo. Jesus é um emissário de Deus. E é emissário de Deus para um grupo de almas chamadas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqueles que creram antes de Jesus nascer foram salvos. E o apóstolo Paulo, ele desenvolve essa salvação quando ele cita Abraão como o primeiro que foi justificado porque creu. Então, se as almas crerem, elas serão libertas da sua ignorância e encontrarão a sua eternidade. Mas a questão dos condenados ainda está sendo trabalhada ainda por nós, que lidamos aí com a profecia, que vamos publicar o livro do Apocalipse e tal. Então, há muito trabalho ainda a ser feito nessa busca por entender melhor, né, essa salvação. Tá bem? Pergunta de nossa irmã Silma, aqui na sala. Era esperado na história bíblica a rejeição do Senhor pelos judeus? Refiro-me à não aceitação do Senhor Jesus como Cristo de Deus. Essa separação de pensamentos entre judeus e cristãos estava no projeto de Deus? Olha, eu acredito que tudo está no projeto de Deus, todas as coisas. As Escrituras, elas mostram em algumas passagens que o endurecimento do coração dos judeus foi feito pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, não por Jesus, né? Porque Jesus não é Deus. Foi feita pelo próprio Deus. Então, Deus fez com que o coração deles pudesse ficar endurecido para eles não aceitarem o Senhor, de modo que as ovelhas pudessem ser encontradas mais tarde. Também é o apóstolo Paulo que desenvolve essa tese, que explica o porquê que os judeus não aceitaram o Senhor. Mas isso tudo é o cumprimento da vontade de Deus, porém, tanto esses que são chamados gentios e os que são chamados judeus, eles, em determinado tempo, eles vão se ajuntar e vão virar uma só nação. Aquela nação que nós sabemos por profecia que irá no futuro orientar a humanidade nos caminhos da sua felicidade definitiva e do seu desenvolvimento sustentável, né, em todo sentido. Bem, então, tudo está conforme a vontade do nosso Deus. No YouTube,
Servo de Yahvé é o irmão Eduardo, né? Pergunta assim, sobre as profecias e premonições de Nostradamus, devemos dar algum crédito? Qual a opinião dos irmãos sobre este sensitivo francês do século XVI? A profecia de quem? Nostradamus. Nostradamus? Olha, como ele foge da linhagem das escrituras, né, está um pouco fora de contexto a gente falar sobre as profecias dele. Eu acho que ele profetizou mais sobre fatos isolados do processo de transformação da humanidade, e não das coisas mais graves. Eu penso que ele foi talvez um homem visionário, e ele tinha um dom de profecia, e ele viu muitos fatos que aconteceram já na história da nossa humanidade, né? Mas ele era, era um profeta meio fora da linhagem das profecias bíblicas. Tá bem? Então, assim, pode, a título de estudo, se as pessoas quiserem ver, fiquem à vontade, mas eu não faz parte do meu escopo de preocupação, não. Tá bom? Irmã Marilda aqui na sala, Queiroz. O Senhor disse que todos somos portadores da palavra de Deus. Por causa da palavra seremos afligidos. Deus está nos dizendo que temos que anunciar o reino de Deus e que não devemos temer as provas. E quando temos conhecimento dessas verdades e não anunciamos, não temos como justificar diante dele, principalmente essas verdades que estamos recebendo agora. Olha, eu acho que vai chegar a hora que nós vamos ter que falar, né, das coisas do nosso Deus. Acho que a gente precisa já ir exercitando isso. Como nós vivemos dias em que há uma grande resistência à palavra de Deus, eu creio que nós devemos já começar a fazer isso dentro da nossa casa, né, dizer para os nossos amados que todos nós precisamos conhecer a nossa origem, o que estamos fazendo na vida, o que vai acontecer quando a gente morrer. Porque vai chegar um tempo que a gente vai ter que dar explicações. Então, eu penso que os estudos, eles nos ajudam a ter uma melhor formação, uma melhor visão dos acontecimentos. Penso que nós estamos nos credenciando para isso. E nós vamos falar, eu creio que não vamos ter medo ou preocupação. Por enquanto, nós ainda somos frágeis, porque estamos revestidos da nossa personalidade social e temos preocupação com o que vão pensar de nós, mas um tempo virá em que o Espírito estará sobre nós. E será derramado sobre filhos e filhas, sobre homens e mulheres. E nós teremos sonhos, visões, e profetizaremos, anunciaremos as coisas, porque Deus assim vai determinar. E se determinar, não haverá temor em nós, e muito menos preocupação com o que vão pensar de nós. Essa preocupação só existe hoje porque ainda somos figuras muito sociais ainda. Tem uma pergunta que eu não sei, é na verdade uma afirmativa, não é uma pergunta, dizendo assim, já estão encarnados aqui na Terra as almas que irão liderar o novo mundo. Afirmação. Se o pastor quiser comentar. Já estão? Não, é uma afirmativa. Já estão encarnados aqui na Terra as almas que irão liderar o novo mundo. Sim, já estão encarnados. Tanto eu penso que acho que essas almas sempre estiveram envolvidas no processo de transformação da Terra. Eu não vejo nenhuma época em que elas não estiveram. Não é? Nós vemos que houve um grande desenvolvimento, assim, no mundo ocidental, em face do aparecimento da igreja. Muito, a sua história ainda é muito triste, mas devido à ignorância mesmo dos tempos daquela época, né? Mas não podemos deixar de reconhecer que era um mundo muito primitivo, muito atrasado ainda, né? Violento. Então, a igreja ela foi um elemento ali que arejou aquela violência e veio ajudando a transformar a história. Eu não consigo, lendo a história da igreja, a história do Ocidente, eu não consigo ver essa história sem a presença do nosso povo, do povo de Deus. Então, nós estamos aqui agora
um determinado nível de pessoas que estão vivendo como povo de Deus, mas outras almas já estão descendo, como nossos filhos, como os nossos netos, que vão tomar o nosso lugar, logo a seguir, né, depois dos eventos apocalípticos. Eu creio que nós vamos atravessar os eventos apocalípticos, embora a gente já esteja com o cabelinho branquinho, mas eu não acredito que deva demorar muito, não. Aqui na sala, a irmã Maria do Carmo te pergunta, Carmo, no versículo 14, podemos entender que o livramento anunciado é para os que amam o Senhor e que têm conhecimento da ciência de Deus? Para o que ama o Senhor, né? Ó, a gente tem que pensar que o amor a Deus é o primeiro mandamento. Se não há amor a Deus, então não há nada. Né? Então, porque encarecidamente me amou, ó, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Então, a proteção, é claro que ela vai descer sobre aquele que ama a Deus verdadeiramente. Não é que amou a Deus para ser protegido, é aquele que ama a Deus verdadeiramente será protegido por ele, né? Ele vai livrá-lo, né, das dificuldades e dos tormentos. Existem pessoas que são religiosos apenas de aparência, então nesse tempo eles vão deixar a fé, vão perder a sua fé, porque Deus não vai dar livramento para eles, não vai protegê-los, eles não são verdadeiros. Então, o nosso sentimento de amor a Deus, ele precisa ser uma coisa real, verdadeira. Ah, mas eu não sei ainda. Pede para Deus te ajudar a desenvolver o seu amor por Ele. Até nisso nós precisamos. Pedir a Deus que nos ajude a amá-lo. E Ele nos ajuda, com certeza. Tá bem? Uma pergunta do YouTube. Sérgio Magno, chegará o momento em que as testemunhas terão que manifestar aquilo que ele foi instruído pelo Espírito de Deus? O que a testemunha faria, doutor? Não. Quê? O seu som está um pouquinho baixo para mim, por favor. Está baixo? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, peraí. Aí, vai. Chegará o momento em que as testemunhas terão que manifestar aquilo que lhes foi instruído pelo Espírito de Deus? Sim, chegará um momento em que todos vão falar sobre o que Deus quiser que seja dito. Por isso serão testemunhas. Essas testemunhas, eu penso que ainda estão num estado ainda de torpor, né? Como se não soubesse muito bem o que vão fazer, mas já devem estar desconfiadas dos acontecimentos. Então, agora eu acho que nos próximos 2, 3 anos, nós já vamos ver talvez um movimento aparecer nesse sentido, né? Vamos observar, vamos divulgar as ideias e vamos observar. Está sendo feito um trabalho por nós de divulgação desses pensamentos. E ele vai ser feito em pelo menos 3 línguas. Nós vamos aproveitar a internet, que é essa máquina de esparramar coisas, para ver se a gente leva essa palavra a outros lugares. Então, pode ser que a gente ajude de alguma forma o despertar dessas testemunhas, ou de algumas delas, enfim, não sabemos, mas se recebemos de Deus uma coisa tão valiosa, vamos anunciá-la a quem nós pudermos. Eu penso que é isso que temos que fazer. E a última pergunta daqui do YouTube diz assim: Deus vai nos prover quando chegar a marca da besta? Mas acabou de chegar uma outra de Ricardo. Responda essa aí. A marca da besta vai ser um problema, né? Eu creio que sim, ele vai prover todas as coisas para nós. Eu penso que haverá um socorro de Deus para a manutenção da vida de todos nós. Talvez não tenhamos uma vida sossegada como temos hoje, né? Com conforto e tal, mas ele vai prover o necessário à nossa sobrevivência e à nossa proteção também. Tá? Podemos confiar firmemente nisso. Ricardo, aqui da sala. Conforme o Salmo 126, falando sobre o cativeiro, que o povo saiu da Babilônia, poderia comentar quais seriam os maiores cativeiros nesta Babilônia dos dias de hoje? Ou se seria um só que domina sobre tudo?
Bem, o cativeiro é nós dependermos desse sistema que foi estabelecido no mundo como forma de vida e que foi muito útil ao homem, mas que hoje tem trazido uma escravidão para o homem. E isso foge até ao controle das próprias autoridades. Não se tem como controlar muito o poder financeiro. Veja o que está acontecendo no mundo, há denúncias hoje da parte de vários órgãos aí em relação ao que se está fazendo com o clima, a emissão de gases e de efeito estufa, que está derretendo praticamente o planeta, provocando ondas muito intensas de calor, chuvas torrenciais, como nunca foram vistas, e não há como controlar o poder financeiro, porque o mundo vive disso, né? Vive dessa atividade. Então, a gente está sujeito a esse grande cativeiro. Acho que as pessoas nem sabem como poderiam viver sem comprar, vender e consumir, né? Produzir, não sabem, porque a vida toda se transformou nisso. Então, eu penso que esse é o grande cativeiro. Aí dentro desse cativeiro tem vários pequenos cativeiros, aí, que cada um, às vezes, se envolve mais ou menos nessas prisões geradas por esse sistema. É tão grave que foi chamado de besta, né? A besta é a besta da terra. A das águas é referente à história dos homens. E a besta da terra é essa besta do comprar, do vender, esse grande poder que ninguém pode com ele, né? Não atingiu ainda o estado ainda máximo da sua expressão, mas vai atingir ainda. Então, estejamos atentos, né? Deus haverá de nos livrar desse cativeiro, mas a hora que nós sairmos disso, a grande pergunta que se faz é como é que vamos viver? Se não pudermos comprar ou vender ou pagar nossas contas, como é que nós vamos viver? Essa é a grande pergunta que se faz. Estamos em busca das respostas, né, para isso. Tá bem? Outra pergunta de Silma. O amor por Deus, no estágio em que estamos, não está diretamente ligado pela nossa espera pelo socorro de Deus? Isso não é natural, pois buscamos a salvação que é dada por Deus com um mundo bom para todos. Olha, eu acho que é natural a gente ter essa expectativa de que Deus nos ajude, por isso nós amamos a Deus, procuramos Deus para que Ele nos ajude. É um primeiro momento da experiência da alma. Vamos dizer assim que é uma primeira fase dela, né? Mas o ideal é que a alma ela ame a Deus verdadeiramente, profundamente, não por aquilo que Deus dá para ela, mas por aquilo que ela entende que é Deus. Que Deus da onde nós somos gerados. Nós somos deuses, filhos do Deus Altíssimo, todos nós. E temos a imortalidade de Deus, temos os seus predicados em nós. Então, a nossa intimidade com Deus precisa ser desenvolvida, né? Parece que falamos isso num estudo aí recentemente. É necessário desenvolver a nossa intimidade com Deus. Quanto maior essa intimidade, mais felizes nós somos, independente da nossa condição financeira. A felicidade é um estado de espírito, que nós não desfrutamos muito bem, porque ela está associada ao consumo, ao ter bens. Se nós não temos bens, nós ficamos infelizes, porque para o homem comum, ter as coisas é se sentir bem, poder comprar, fazer e tal, viajar, etc. Então, nós estamos nessa situação de enfermidade, né? Mas isso vai mudar quando romper esse sistema que está na Terra hoje. Tá bem?